Sabe, de uma leve batida na sinuca a uma colisão de carro, os impactos estão por toda parte. A questão é, como é que os físicos conseguem prever o resultado de eventos que são tão caóticos, tão violentos? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Então vamos lá, o que uma batida de carro, uma jogada de sinuca e um meteoro caindo têm em comum? A resposta, em uma palavra, é caos. Durante aquele instante do impacto, as forças são enormes, imprevisíveis e agem por uma fração mínima de segundo. E tentar medir isso diretamente, olha, é praticamente impossível. E aí que está o grande enigma, né? Se não dá para medir as forças no momento do impacto, como é que se prevê o que acontece depois? Pensa bem, como os engenheiros projetam carros seguros ou como a NASA consegue prever a trajetória de asteroides se a gente não tem essa informação? Olha, a nossa ferramenta de sempre, a segunda lei de Newton, o famoso F igual a ma, aqui ela não ajuda muito. Para a gente usar essa fórmula, a gente precisaria saber a força exata em cada milissegundo da colisão. E, como já vimos, isso é impossível. Então, a gente precisa de uma abordagem diferente, uma que permita, de certa forma, ignorar todo o caos do impacto. E a primeira peça desse nosso quebra-cabeça é um conceito chamado momento linear. A ideia é pensar nisso não como força, mas como a quantidade de movimento que um objeto carrega. De forma bem simples, momento é a massa de um objeto multiplicada pela sua velocidade. Um caminhão se movendo devagar e uma bala super rápida, por exemplo, vão ter momentos bem diferentes. É uma ótima medida de quão difícil de parar alguma coisa é. E um ponto crucial, a direção importa. E muito. Momento para a direita é o oposto do momento para a esquerda. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Porque, atenção, momento não é a mesma coisa que energia. Dá uma olhada na tabela. A gente vê uma bola pesada e lenta com exatamente o mesmo momento que uma bola leve e rápida. Isso significa que as duas são igualmente difíceis de parar. Só que a bola rápida carrega muito mais energia destrutiva, muito mais energia cinética. E essa distinção é, assim, fundamental. Ok, então a gente entendeu que os objetos têm momento. Mas como a gente muda esse momento? Como se faz algo acelerar, desacelerar ou mudar de direção? Bom, a gente precisa dar um empurrão. E na física, esse empurrão tem nome. É o impulso. Mas o impulso não é só sobre a força do empurrão, viu? É a força multiplicada pelo tempo em que ela é aplicada. Ou seja, um empurrão suave, mas que dura um bom tempo, pode criar exatamente o mesmo impulso que um chute forte e super rápido. Os dois fatores importam, a força e o tempo. E aqui vem a conexão chave, o verdadeiro pulo do gato. O impulso aplicado a um objeto é exatamente igual à variação no momento dele. Pensa neles como dois lados da mesma moeda. Se aplica um impulso J, o que acontece? O momento do objeto muda. Simples assim. E isso, pessoal, tem implicações de vida ou morte. Pensa no airbag. Numa colisão, o corpo de uma pessoa precisa perder todo o seu momento. Esse valor é fixo. Mas o que o airbag faz? Ele aumenta o tempo que lega para essa parada acontecer. E como o gráfico mostra, ao estender o tempo do impacto, a força máxima que o corpo sente é reduzida drasticamente. É a física pura salvando vidas. Ok, agora a gente já tem um momento e um impulso. Mas a verdadeira mágica, a ferramenta mais poderosa da física de colisões, aparece agora. É a lei da conservação. Essa é a famosa lei da conservação do momento. E o que ela quer dizer traduzindo? Basicamente, se a gente tem um sistema de objetos, digamos 2 bolas de bilhar, e não tem nenhuma força externa agindo sobre elas, como o vento ou a mão de alguém, o momento total dentro daquele sistema simplesmente permanece constante. Ele não muda. E essa é a solução para o nosso enigma. A lei da conservação nos dá uma espécie de superpoder. A gente pode simplesmente ignorar o caos do impacto. Não precisamos saber nada sobre as forças. Tudo o que precisamos fazer é medir o momento total antes da colisão, e a gente sabe, com certeza, que o momento total depois vai ser exatamente o mesmo. O recuo de um rifle, por exemplo, é a prova disso. Antes de atirar, está tudo parado, então o momento total do sistema é 0. Quando a bala é disparada para frente, ela ganha um momento positivo. Para que o total se mantenha em 0, o rifle ele tem que recuar com um momento negativo exatamente igual e oposto. Assim, o momento se conserva. Tendo a conservação do momento como nossa regra de ouro, a gente pode agora começar a classificar os tipos de colisão. Basicamente, elas se dividem em 2 categorias principais, e a diferença está em outra coisa que pode ou não acontecer durante o impacto. Então, vamos reforçar.
O momento total é sempre conservado numa colisão isolada. Mas e a energia cinética, a energia do movimento? Essa nem sempre se conserva. E é exatamente aqui que a gente começa a separar os tipos de colisão. De um lado, a gente tem a colisão elástica. Pensa numas bolas de bilhar perfeitas. Nenhuma energia cinética é perdida. Elas batem e ricocheteiam com a mesma energia total que tinham antes. Já do outro lado, na maioria das colisões do mundo real, como uma batida de carro, a energia se perde. Essa é a colisão inelástica. A energia se transforma, vira o som do impacto, o calor gerado, a deformação do metal. E o caso mais extremo disso tudo é o que a gente chama de colisão completamente inelástica. É aquela em que os objetos batem e grudam, sabe? E passam a se mover juntos, como se fossem uma única massa. O melhor exemplo é uma bola de lama que atinge uma parede. É nesse cenário que ocorre a perda máxima de energia cinética. Ok, mas por que tudo isso importa no mundo real, fora de um laboratório de física? A resposta é bem direta. Importa em praticamente tudo. Cada aplicação que a gente vê aqui, seja no projeto de um airbag ou no cálculo do empuxo de um foguete, tudo isso se baseia nos princípios de momento e impulso. Investigadores de acidentes, por exemplo, usam a conservação do momento para trabalhar de trás para frente, sabe? Eles olham como os carros ficaram depois da batida para descobrir a que velocidade eles estavam antes. E isso nos leva de volta ao ponto principal. O conceito de momento nos dá uma lente muito poderosa para enxergar o mundo. Ele nos permite tratar o impacto, aquele momento caótico, como se fosse uma caixa preta. A gente não precisa saber o que acontece lá dentro. Desde que a gente saiba as condições do antes, a lei da conservação nos diz exatamente qual vai ser o resultado depois. É simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente poderoso. E isso nos deixa com uma pergunta ainda mais profunda. A gente viu o quão útil é a conservação do momento. Mas por que ela é uma lei tão fundamental, tão inquebrável no nosso universo? Porque, no fundo, o momento se conserva. A resposta nos levaria a um papo sobre as simetrias mais profundas da natureza. Mas isso, bom, isso já é assunto para uma outra análise.